Olá, boa noite. Bora falar sobre inteligência emocional, como a inteligência emocional pode realmente impulsionar a sua carreira. Quem aqui não precisa trabalhar esse tema, né? Inteligência emocional e a sua carreira. Como é que a gente desenvolve isso no ambiente corporativo, no ambiente de pressão? Então, a gente vai bater um papo aqui com a minha super convidada, com a Lorena. Ela deve estar chegando por aqui. Vai ser bem legal. Quando eu converso com a Lorena, a gente tem horas aí de troca. Então, hoje, trazendo ela aqui para que a gente possa realmente aprender sobre essa habilidade, né? Um soft skills mais do que necessário, principalmente no momento desses de pandemia, de muita pressão, onde a gente tem o trabalho e as questões da casa, da família, tudo misturado. Então, como é que a gente consegue ficar centrada? Ela já chegou, então vamos já começar, né, Lori? Vou pôr você aqui para a gente começar com tudo, porque tem muito pano para manga aí nesse tema. Deixa ela entrar. Muito bom ver você aqui, Bia, Lana, Gi, tanta gente que convive muito comigo, que pergunta muito sobre esse tema. As mentoras da mentoria protagonista também estão aqui. Muito bom ter vocês com a gente aqui nessa noite. E Ah, aí, mulher, tudo bom? ei, Fê. Boa noite aí, gente. Boa noite. Bem-vinda, Lorena. Obrigada. Conta pra gente que você é especialista nesse tema que todo mundo precisa sempre trabalhar um pouquinho, que é a inteligência emocional. Conta um pouco aí dessa sua formação, conta pra gente aqui, para esse pessoal entrar no ritmo aqui da nossa conversa, Lori. Bora. Gente, primeiro, obrigada pela presença, né, de vocês às 9 horas da 9 noite, da junto noite. conosco. Que alegria. Então, eu sou psicóloga, sou neurocientista, especialista em gestão estratégica de pessoas, de negócios. Tenho uma formação como Master em PNL. Sou professora de inteligência emocional há um bom tempo e também trabalho com o desenvolvimento de pessoas há 18 anos. Olha, Então, já é uma carreira cuidando da inteligência emocional de um bocado de gente. Eu espero que eu possa contar um pouquinho sobre isso para vocês e ajudá-los aí na jornada, na carreira, né, no desenvolvimento de carreira, né, Fê? Que é isso que a gente vai falar hoje. isso, né? Afinal, como é que a gente impulsiona a carreira olhando para essa habilidade tão conhecida, tão falada, né? A gente está falando muito de habilidades do futuro, que na verdade já viraram habilidades do presente, enfim, as habilidades humanas, enfim, né? Tem vários nomes, soft skills, o nome que a gente quiser dar, mas o mais importante é como realmente na hora ali do vamos ver a gente consegue realmente colocar em prática tudo isso. Então, Exatamente. Lore, estou aqui para te ouvir e, gente, assim, o tema é muito para troca mesmo. Então, não percam tempo, façam suas perguntas que a Lore vai respondendo, a gente vai respondendo aqui para vocês. Porque é isso aí, é muita motivação, tá aqui 9 horas da noite e Não é? eu aposto que a gente sai com aprendizados muito, muito importantes aí para o nosso dia a dia de forma muito lúdica e muito prática. Aí, Gui, muito bom ver você aqui. Mari Prado, olha só, a gente que gosta muito de aprender. Lore, conta para mim, como é que a gente faz para manter aí essa inteligência emocional tão falada, né? Num momento de pandemia, num momento onde está tudo muito misturado, vida pessoal com profissional, pressão, pressão da economia, pressão da saúde, enfim. Como é que a gente faz para manter o equilíbrio? Bom, primeiro vamos clarificar o que é inteligência emocional, né? Boa! Esse termo tão falado que parece místico quase, mas não é. Inteligência emocional é a habilidade que cada um de nós tem de gerenciar as nossas emoções e os nossos comportamentos frente às adversidades, frente a tudo que acontece ao nosso redor. E quando a gente fala em habilidade, é algo que é passível de qualquer pessoa desenvolver. Olha que maravilhoso. É Olha, bom isso, né? nem Pensar fala. que qualquer um de nós pode desenvolver a competência, a condição
de ser inteligente emocionalmente para lidar com a realidade. Como é que a gente faz isso? Bom, cada um de nós, ao longo da história, vai angariando vários recursos para lidar com as adversidades. Cada um tem a sua caixinha de ferramentas, digamos Uma assim. maneira, né? Uma malinha ali, né, que é o nosso repertório. A maioria das vezes, nós não reconhecemos o repertório que a gente usa cotidianamente, que apoia a gente a administrar as nossas emoções. Para além disso, a gente precisa aprender novas ferramentas, que é exatamente o que a inteligência emocional traz enquanto aporte. Novas ferramentas para que a gente possa aplicar técnicas e lidar melhor com a realidade. Vejam que nesse momento de caos, né, a gente está inserido no caos, um caos que tem questões de saúde, questões financeiras, questões profissionais, e uma grande incerteza em relação ao futuro individual e ao futuro da humanidade, quiçá, né? A gente precisa começar a ancorar naquilo que a gente tem controle. Caramba! O que a gente tem controle nesse momento de tanto descontrole? Talvez esse seja um dos maiores gatilhos e recursos que cada um de nós tem individualmente para lidar no meio do caos. O que eu de fato dou conta de controlar no meu dia? Coisas pequenininhas, sabe? Não é controlar tudo. Coisas bem pequenininhas. O que é possível controlar no seu dia, dentro da sua rotina? É possível controlar o horário que você acorda? É possível controlar o horário que você vai ter as suas refeições? Coisas muito pequenas no nosso dia a dia possibilitam que a gente tenha um mínimo de rotina e um mínimo de organização interna frente às demandas externas. Quando a gente estabelece o que é prioridade para a saúde física, para a saúde mental de cada um de nós, a gente começa a executar pequenas ações durante o dia que fazem com que a gente tenha um eixo, um prisma, um mínimo de equilíbrio necessário para enfrentar as diversas demandas que vão chegar para a gente de pessoas, organizações, né, de acontecimentos que estão fora do nosso controle. Então, lembrar que a maior parte das coisas que estão acontecendo hoje são coisas que a gente não controla diretamente e que geram em nós uma sobrecarga emocional, um volume de ansiedade muito alto e que gera em cada um de nós a sensação de impotência diante da vida. O que não é real. Nós temos a competência e a condição de assumir controle de coisas pequenas e factíveis que colocam a nossa vida no eixo, mesmo diante do caos. Eu tinha um professor de Kundalini Yoga que dizia, eu adoro Kundalini Yoga, é muito bom. Aliás, estou precisando voltar. Ele dizia que a gente precisa estar de cabeça para cima quando tudo estiver de cabeça para baixo. É isso. A inteligência emocional, ela passa por esse lugar. Quando está tudo de cabeça para baixo, a gente está erguido. A gente está num eixo que nos sustenta nas nossas realidades. E na carreira não é diferente. Porque durante a nossa vida profissional, a gente passa por muito caos, né? Eu falo, a gente, eu estou incluindo aqui um bocado de gente que eu sei que vocês que estão aqui são de mercado. Como que a gente consegue se manter no mercado que é volátil, que é instável, que está mudando cada vez mais, as profissões de hoje não são mais as profissões do futuro, né? O processo está muito rápido e muito cíclico. Como é que a gente se mantém, então, nesse eixo a partir dessas realidades tão voláteis, né, Fê? Exato, exato. Você trouxe dois pontos aqui que eu queria até trazer de volta. Que, primeiro, né, tem aí a famosa frase, né, não é o que acontece com você, mas é o que acontece com o que você faz com isso, né? Ou seja, com o que você faz com o que aconteceu com você é que realmente importa. Porque o fato está aí, né? A pandemia está aí, as adversidades estão aí, o mundo está muito rápido também, já está aí. Agora, o que eu vou fazer com isso? Se a gente fica na cadeira da vítima ou se a gente se coloca como protagonista para decidir como passar por cada coisa. Então, esse é um primeiro ponto que você trouxe. E o outro é que eu vejo muita gente, Lore, às vezes também achando que são grandes passos ou grandes coisas.
E, na verdade, você trouxe aqui, são pequenas coisas. Pequenas coisas podem mudar o nosso dia, pode fazer com que a gente se fortaleça mais, que a gente se acolha. Então, é olhar para isso, porque às vezes a gente fica planejando coisas muito grandes e aí isso tudo não acontece, né? E aí gera frustração. Então, tem esse lugar de como eu posso me acolher, fazer um pouquinho por mim hoje no meio do caos, né? No meio do que tem aí de que eu não consigo controlar. E acho que uma das coisas que o ser humano mais gosta é de controle também, né, Lori? Como é que a gente aprende a se libertar um pouco desse controle? Porque dá uma falsa segurança também, né? Como é que me Exato. dá uma dica aí? Como é que eu posso fazer aí para a gente se libertar do controle? Acho que é uma situação minha, mas de muitos que estão aqui. A gente realmente gosta de ter um pouco de domínio do que está para acontecer na nossa vida, né? O controlador é um sabotador, né? Um Uhum. controlador muito alto, ele é um sabotador real na vida de cada um de nós. E é muito maluco porque cada vez mais a nossa geração e as gerações que estão chegando por aí estão cada vez mais viciados no controle porque está tudo muito à mão, né? Do controle da televisão, que é o mais básico, que não fala com a gente, que não pisca nem nada, mas daqui a pouco vai fazer isso, ao nosso celular que está aqui o tempo inteiro, trazendo para o nosso cérebro uma informação de que eu mando. Eu comando, eu aumento, eu diminuo, eu paro, eu avanço, Eu eu decido deslizo tudo, né? esse jogo do que o tempo inteiro sou eu que estou definindo, controlando. Claro que o nosso cérebro vai ficando cada vez mais viciado com essa conversa. Toda vez que eu executo algo e que eu entendo que eu sou o único tomador de decisão, eu tenho uma falsa impressão de que eu sempre vou resolver tudo sozinho do meu jeito, que não é real, né? Não. Nós somos seres sociais, estamos inseridos no mundo com muitos outros contextos, com muitas zonas de acontecimento que não estão sobre o nosso desejo, sobre a nossa alçada. E aí existe um movimento que é um movimento menos egóico, sabe? O Isso. movimento do controle é um movimento extremamente egóico. Por Uhum. isso ele é um sabotador, em que o tempo inteiro eu acredito que o melhor é feito por mim, da forma como eu acredito, nos parâmetros que eu determino. E como isso não é real, a gente precisa diminuir bem o nosso ego e começar a dizer para ele que ele não é assim o rei de todas as coisas, né? Que é possível a gente ter controle sobre coisas mínimas e é necessário, que era o que a gente estava falando agora há pouco, mas não sobre o todo. O Uhum. todo tem muita gente envolvida e só é possível a gente estar nas relações pessoais, profissionais, quando eu considero o todo. Quando eu Exato. entendo que o processo para ele acontecer, para ele gerar qualquer que seja ele, eu preciso de todas as partes. E Uhum. aí eu preciso desapegar. Sabe a história do desapega? Quando a gente desapega, a gente literalmente abre espaço. Abre espaço para que outras pessoas possam fazer. E acreditem que a maior parte das vezes, quando a gente abre espaço, outras pessoas fazem muito melhor do que nós. Talvez esteja aí um dos grandes medos dos controladores, de descobrir que eles não são essenciais, que tem Exato. gente que faz muito melhor do que eles. Aí o ego fica ferido, doído, sabe? Não fica querendo de jeito nenhum abrir espaço para que outras pessoas também possam brilhar. Isso tem Exato. muito nas organizações, né, Fê? Muito, muito. A gente falou aqui, a Gi tá aqui, ó, colocou que lembrar que tem muita coisa fora do raio, onde podemos controlar, ajuda a reduzir a ansiedade. E falando Perfeito. da Gi aqui, a gente fez um curso aí de teoria U que fala muito dessa jornada do ego ao eco, que exatamente isso você está trazendo, principalmente nas organizações. A gente, cada um quer que teu ego tome a proporção maior, né? Quer o espaço, quer aparecer, quer sempre trazer muito a questão voltada também para o poder, né? O apego traz um pouco dessa sensação do poder. E, na verdade, o que importa é o coletivo, né? O outro brilhando não apaga o meu brilho. E esse é um trabalho muito forte que a gente tem que fazer nas organizações, porque ainda existe muita competição. Para eu me sobressair, eu preciso que os outros estejam menores, né? E não é isso, muito pelo contrário. A hora que o todo está ali no seu potencial máximo,
Eu falo que não tem saída para essa organização, a não ser crescer muito e buscar coisas diferentes. Mas é tão difícil, principalmente quando a gente entra num cargo mais de liderança, né? Você trouxe essa fala que me veio também a história da vulnerabilidade. Quando eu desapego e quando eu aceito que eu também não vou saber tudo, eu vou me colocar no lugar de exposição, vulnerável. E como a gente detesta essa sensação da vergonha, que tem tudo a ver com a inteligência emocional, né, Lore? Tudo. Errar é fundamental, né, gente? Assim, se você desenvolve a capacidade, ou você se permite, melhor dizendo, errar como um lugar excessivamente humano que é, né? A gente erra para acertar. E o que que é acertar, né? Acertar não é fazer perfeito, é fazer o melhor possível. Exato. Acertar é só fazer o melhor possível dentro do contexto que você tem inserido. Uhum. Se nós começamos a permitir que o erro apareça, para todos nós, a vulnerabilidade ela passa a ser algo corriqueiro. A gente passa a usar a vulnerabilidade como um recurso, como Uhum. algo que nos ancora, como ancora toda a organização. Aí a gente pode ir para além a partir daquilo que é factível, não do que é idealizado, né? A Uhum. perfeição é muito idealizada. O profissional perfeito não existe. A organização perfeita não existe. Eu achei muito legal, recentemente, aí vou fazer propaganda, não vai ter jeito, da propaganda do Santander, que ao finalzinho da propaganda, eles comentam que eles vão fazer, eles vão errar, mas eles vão continuar fazendo. Brené Brown mostra muito isso mesmo, Ludmilla, tem tudo a ver. A Brené Brown fala sobre vulnerabilidade muito bem. Eu venho do universo da palhaçaria e aprendo com a palhaçaria esse lugar perfeito, maravilhoso, delicioso que é o errar, que é Uhum. onde a gente pode construir milhões de possibilidades a partir do erro, desse espaço do vulnerável, desse espaço do frágil. Quando Ex- todos nós conhecemos as nossas fragilidades, a gente consegue ancorar as nossas fortalezas, porque aí fica possível aceitar o humano que nós somos. Uhum. Exato, exato. Para a Mari Prado, que está aí, para a Lana, a Lore não falou na apresentação dela, ela tem essa questão aí do palhaço, é muito interessante. E porque eu tenho aqui as meninas do Café com Coragem, que a gente falou muito Ah, de que trazer legal. isso. Então, enfim, sei que a Mari Prado é super interessada aí no tema. Depois vou colocar vocês aí em contato. Mas Por favor. até, Lori, até trazendo essa sua questão, como é que a gente coloca esse lúdico nas organizações? Como é que a gente coloca isso em prática nesse ambiente corporativo que não nos permite ser muito humanos, né? Ainda, né? Tá melhorando muito, mas ainda não permite. Ó, a Mari Prada aí, eu sabia que ela ia É, gostar. que bom. Ei, Mari, seja bem-vinda. A Giovana está comentando também que aceitando e nos aceitando como humanos, aceitando os demais também. Exatamente, Giovana. E assim, quando você fala do lúdico, né, da possibilidade de deixar o ambiente mais humano, e aí eu falo da arte, que é o lugar que eu me apaixono sempre, esse é o espaço em que todos nós criamos, né? Só é possível a gente criar, improvisar, quando a gente está nesse espaço que é um espaço extremamente humano, quando a gente faz arte. Sabe aquela coisa de criança? De criança está fazendo arte? Se Aham. criança está fazendo arte, ela está criando coisa boa. Ela está saindo do convencional. Uhum. Fazer arte tem a ver com essa possibilidade extremamente rica que todos nós temos de fazer para além do óbvio. E se as Uhum. organizações querem inovar, criar e fazer além do óbvio, precisa trazer a arte de qualquer maneira para dentro dos espaços. E aí, mais uma vez, eu vou trazer para o simples, né? Que arte que a gente pode fazer com os times? Dá para trazer música? Dá Uhum. para trazer imagem? Dá para as pessoas, ao invés da gente fazer uma reunião extremamente textual, as pessoas se comunicarem por imagens? Será que a gente pode brincar um pouco com essa história de comunicação? Ao invés de trabalhar só com o verbal, trabalhar com o não verbal? Como é que será que os times podem começar a dialogar entre si utilizando outras linguagens? Olha. Quantas linguagens são possíveis
da gente utilizar com os times das organizações que não passam necessariamente pela fala, Olha só. passam pelo rígido. Será que é possível a gente fazer um check-in com os times nas organizações de qual música te representa naquele dia, por exemplo? E que as pessoas possam ouvir a música e pensar, nossa, eu não imaginei que você estava se sentindo assim. A gente poder se conectar com os times num outro lugar. O que é possível fazer? O que é possível co-criar juntos? O que tem dentro das casas das pessoas que contam as histórias das pessoas, que conectam as pessoas com o negócio da organização? Muito incrível. Eu já anotei essa dica da música aqui. Vou começar a fazer check-in com a música. Amei, amei, Lore. Exatamente. É sair um pouco desse lugar comum. Boa ideia, né, Mari? Eu também amei aqui. Vou querer fazer check-in com música. A gente fez uma vez na empresa e é muito interessante isso quando a gente consegue mesmo trazer alguma coisa de representação, que cada colaborador podia levar um objeto que representasse e como a gente cria um olhar curioso para entender o que é aquilo, o que aquilo representa para a pessoa, é realmente buscar voltar a brincar, né, Lore? Porque a gente, como adulto, a gente já não pode mais, ainda no trabalho, na empresa, de maneira alguma, isso não se cabe, né? A gente tem que ficar ali no padrão. E aí você trouxe essa questão de ser criativo, de ser inovador. Como é que a gente consegue inovar num ambiente em que, se eu estiver na média, eu talvez ganhe a bonificação, né? Se eu não fizer nada errado, se eu não errar, eu ganho a bonificação. E aí, como é que eu faço para que essa cultura permita o erro, né? Permita essa humanidade? Então, a gente brinca aqui, né? Tem bastante gente de RH, a gente tem que mexer nas profundezas dos processos para que a gente possa realmente mudar essa realidade. Porque a gente fala muito também, né? De culturas mais abertas à inovação, mas o quanto em algum outro processo isso se perde, né? Isso se pega. Porque, assim, o que eu mais vejo são pessoas falando, se essa ideia não for para frente, não vai cair bem. Então, melhor, vamos refazer, vamos fazer aquilo que a gente está bem acostumado, né? E a gente faz isso. Ontem lá num bate-papo que a Lana estava presente, a gente falou disso. Falou assim, a gente acaba fazendo isso, a gente chega num lugar e tem esse olhar de julgamento muito forte, né? Então a pessoa começa a dar uma ideia, a gente fala, pera lá, isso eu já testei, isso não funciona. E a gente vai cortando, né? Todo esse lúdico, não deixa sair pela pressa, a gente também está sempre com muita pressa. Então, não, essa ideia, vamos aqui, ó, vamos fazer assim que isso fica pronto rápido, eu sei que aqui fica pronto. Mas acho que volta de novo no controle, né, Lore? Volta todo nessa questão de soltar e falar, desaprender para aprender. Eu posso fazer totalmente diferente, eu posso voltar para um lugar de curiosidade, né, da criança, de investigar, de testar, de experimentar. Exato. Tem um ponto que a gente pode pensar, se algumas correlações. Pensem num bambu. O bambu, quando ele fica muito velho, ele fica muito rígido. Quando ele fica muito rígido, ele quebra. Porque tudo que é rígido demais, quebra. Uma organização rígida demais, tende a quebrar. Porque se ela não for flexível o suficiente para se adaptar às demandas do mercado, às demandas das pessoas, ela tende a não permanecer no mercado. Olha. Como é que a gente consegue trazer para as organizações essa lógica da humanidade? A partir do flexível. O flexível tem a ver com isso, com aquilo que vai, aquilo que vem, aquilo que entorta, aquilo que volta a ficar de um outro jeito, né? Essa lógica da flexibilidade em que a gente pode ver olhar para a mesma coisa por diversos ângulos. O eixo está lá, mas ele é flexível o suficiente para ter novas formas. Olha. Será mesmo que a gente deve continuar estimulando nas organizações esse olhar rígido de que as pessoas precisam sustentar uma imagem, uma máscara, um estigma da seriedade, desse lugar rígido, sabe? Porque essa rigidez excessiva que é sustentada nas organizações faz com que as pessoas se quebrem. Exato. Elas se fragilizam a tal ponto que elas precisam buscar outros recursos para flexibilizar.
tem um evento que chama Fuck Up Night, que é, não sei se alguém conhece, se alguém conhecer, me conta aí. O Fuck Up Night é um evento em que os empreendedores, ele é muito comum no meio do empreendedorismo, os empreendedores contam o que deu merda. Eles contam o tanto que eles se fuderam, sabe? Tipo, olha, eu sei que deu errado. Então a regra é, a gente pode e deve compartilhar só o que deu errado. E o Fuck Up Night começa a trazer, quando isso surgiu, né? Ele trouxe para muitas organizações e organizações desse mercado de inovação, que são organizações que abrem mais espaço para escuta, vai abrindo esse campo de, olha, dá errado mesmo, e dá errado para todo mundo, porque é factível errar. O erro faz parte dos processos. As metodologias ágeis, né, elas partem desse pressuposto. Então, toda a metodologia Scrum, tudo isso que está na lógica das construções das startups, parte do pressuposto em que a gente precisa errar e é rápido. Sim. Permitir que o erro apareça. Porque quando a gente não permite que o erro apareça, a gente fica negando algo que é natural do processo. É igual a gente quando fica escondendo as rugas. A gente não permite que as nossas histórias apareçam, que as nossas preocupações apareçam. Exato. Porque isso faz parte de quem nós somos. As minhas rugas de expressão contam as minhas preocupações. Sim. Contam as minhas histórias, várias histórias. Quando eu maqueio as minhas imperfeições, quando eu nego aquilo que eu não quero mostrar, para dizer, olha, eu sou perfeita, tá tudo intacto aqui. Eu crio no outro uma ilusão de que eu jamais vou lidar com o natural. Nada é natural, é tudo artificial. Portanto, as nossas relações passam a ser artificiais. Aquilo que eu dou para a organização e aquilo que eu espero da organização é tão artificial quanto. Porque a gente não pode se mostrar. Então, como que a gente muda a cultura de uma organização? É mudar a lógica como as pessoas trabalham na organização, como elas lidam com a organização. É quando a gente abre os mínimos espaços dentro das equipes para ser humano, para falar do Fuck Up Night, para falar das grandes falhas, os grandes processos, para deixar as máscaras caírem. Porque aí a gente vai construindo um movimento de onda, um movimento que é essa coisa da cultura, né? Que de pouquinho a gente vai mudando o pote, né? O pote onde está tudo misturado. Aos pouquinhos a gente vai fazendo eco. E aí tem um momento que todo mundo permite, que é uma permissão coletiva, em que todos sejam mais humanos. Que aceitar o erro do outro passa a ser aceitar o meu erro também. Exato, perfeito. É muito forte isso, né? Porque daí a gente sai desse lugar da perfeição. Porque o perfeito é uma ilusão, né? A perfeição é uma ilusão, só que a gente fica trabalhando muito para isso, né? E o que a gente vê, assim, que eu vejo muito, a gente conversa bastante sobre isso, quando a gente também não se permite, primeiro, ser humano e ser autêntico, a gente sofre, e aí entra nesse processo hoje, infelizmente, de ter tanta gente aí com saúde emocional abalada, porque não dá para viver nessas máscaras o tempo todo, e aí isso sufoca. Então a gente vê às vezes excelentes profissionais indo embora das empresas porque estão estressados, estão no último grau do estresse e querem largar a carreira, ou pessoas adoecendo. Então, como é que a gente cuida dos colaboradores para que a gente não chegue nesse ponto, Lori? Eu parei aqui só para procurar uma frase que eu acabei de ouvir. Eu assisti um documentário agora, gente, que eu super indico, chama Slow. Olha. Chama Slow, sobre desacelerar nas grandes cidades. Opa, peraí que eu estou tentando encaixar o meu telefone aqui. Vamos no ao vivo, eu já também tive que conectar tudo aqui. Vamos na autenticidade, na vulnerabilidade. Gente, é isso, a vida tem dessas coisas, né? Aí eu assisti esse documentário, galera, eu super indico. No YouTube, chama Slow, sobre desacelerar nas grandes cidades. Assistam, é assim, fundamental. E aí ela tem... Vou falar que é no final, é spoiler, é no final, você vai assistir tudo, até lá tem muita coisa.
Tá bom. Tem uma frase que eu achei incrível, que é cuidar do vazio de uma vida muito cheia. Olha, perfeito. Cuidar do vazio de uma vida muito cheia. É isso, quando a gente olha para organizações que as pessoas estão abarrotadas de coisas, elas estão lotadas de demandas, existe um vazio interno absurdo pedindo para ser preenchido, que é da ordem do acolhimento, que é da ordem do humano. Porque Isso. esse movimento mecanicista que a gente faz dentro das organizações, das pessoas trabalharem como máquinas de fato, né? E a gente topa isso, topa, eu falo a gente porque eu também topo Fazemos processo parte de desse processo. mecanização, de produzir, 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 existe um vazio interno que ecoa e que pede colo, sabe? Pede acolhimento. As organizações estão sedentas por isso, precisam desse olhar de acolher o humano, que é um espaço que precisa ser ouvido, precisa ser cuidado, que não está no controle, não é todo mundo, é o um a um. Uhum. Cada um precisa de cuidar de um vazio que vai se criando. Por quanto tempo vai se criando esse vazio? Dos grandes mecanismos, né? De Uhum. automatização, de trabalho. É, Os você... RH, mais do que nunca, Nossa, né, precisam abrir cada vez mais esse espaço de cuidar desse vazio, do processo mecanicista que cada um de nós entra dentro das organizações. exato. A gente aprendeu que a gente deveria ser uma máquina, né? A gente tentou copiar as máquinas da Revolução Industrial e Sim, produzir, produzir, produzir. E hoje a gente está descobrindo que não, que o mais importante é realmente ser humano. Mas ainda a gente vem agora com todos esses. Gosto do como a Jomara trouxe lá na mentoria, né? Dos post-its. E a gente, como profissional, tem muitos post-its, ou seja, muitas crenças que a gente foi colocando na gente mesmo, que a gente precisa produzir, produzir o tempo todo, que a gente tem ali, que está ali focado, e isso vai gerando um vazio que chega uma hora que eu falo que ele também implode, né? As pessoas ficam realmente mal com isso. E aí eu falo que o online deu uma piorada, não, Lore? Porque é reunião em cima de reunião, as pessoas não têm mais intervalo. No começo a gente via pessoas indo para o banheiro com o celular, porque tinha que se manter presentes, né? Então, como é que a gente também dá um respiro, colocar intervalos entre reuniões? Tem um momento de eu coloco no celular, né? Como é que estou me sentindo agora? Parar, olhar, nomear as nossas emoções. Porque o gerenciamento das emoções também vem primeiro com a tomada de consciência. E eu sim. vejo assim, muita gente, quando a gente faz aí o check-in, as pessoas não conseguem nomear, né? Elas estão tão no automático que a gente perde um pouco essa noção de nomear o que eu realmente estou sentindo, porque não dá tempo de olhar. A gente está sempre tão atrasado, sempre tem tanta coisa junto para resolver que a gente não tem tempo nem de nomear. É super importante você estar trazendo, Fio, porque entender o espaço de como é que eu estou chegando e como é que eu estou saindo do encontro é muito importante. E na maioria das vezes, principalmente nos encontros online, se esquece disso, né? Como é que nós estamos chegando? Como Uhum. cada um de nós está chegando para esse encontro que é uma roda, toda roda, né? Todo encontro é uma roda de alguma forma, onde a palavra circula, onde a escuta circula, onde as energias circulam, tem muita coisa circulando. Se a gente não sabe como as pessoas estão chegando, para nivelar a linguagem, ajustar o conteúdo, o ritmo da conversa, o risco que a gente tem de a gente se atropelar é enorme. E como que a gente está saindo, né? Às vezes a gente sai de uma reunião pior do que a gente entrou. Exato. Dependendo como foi a reunião, a gente está saindo pior. Quem é que vai ouvir esse pior? Quem é que vai cuidar disso? O pós. Como Uhum. é que nós estamos fazendo isso com as equipes? Tem uma pesquisa recente que teve agora, né, com essa onda da pandemia, a Giovana está falando do quanto que é importante nomear os sentimentos. É sim, Giovana, e se a gente checa com as pessoas como elas estão entrando e como elas estão saindo, quando a gente pede para alguém botar palavra, né, no sentimento, o que você está sentindo? Como é que você está nesse momento? A gente precisa trazer
uma forma para a sensação. E trazer forma para a sensação faz, isso é inteligência emocional, faz com que a gente ajuste aquilo que é uma percepção, às vezes, muito sensorial, muito fina, a uma linguagem. E quando a gente traz linguagem, a gente traz sentido. Quando a gente traz sentido, a gente consegue ressignificar coisas e tomar decisões a partir daí. Mas eu estava falando de um estudo que saiu logo nessa época da pandemia, é um estudo de neurociências, que estava explicando por que a gente tem, nesses períodos, um desgaste cognitivo tão alto. Porque quando a gente está numa call, né, numa videoconferência, tem um delay entre a percepção, a capacidade, a nossa acuidade visual e os nossos sistemas sensoriais, tem um delay do que a gente percebe, do que a gente capta com a realidade do outro. Então, o nosso cérebro, ele tem um intervalo de processamento, que é o que está acontecendo aqui agora. As pessoas têm um intervalo de processamento das nossas expressões e das nossas falas, que desgasta o cérebro numa energia que ao vivo a gente não tem, porque é tudo muito mais rápido, né? O time, ele é real, ele é ao vivo, digamos assim. Esse desgaste que a gente tem ao longo do dia, ele é enorme. E tem um outro ponto, que é um ponto de atenção, que é quando a gente tem uma pausa, um momento de silêncio, que é o que eu acabei de fazer. Normalmente, no online, as pessoas começam a cogitar hipóteses. Caiu? Travou? Essa angústia do processo, da interrupção, que é simplesmente uma pausa, essa angústia faz com que nós fiquemos o dia inteiro em picos de ansiedade. Deu errado. Não deu errado. Deu errado. Não deu errado. Isso faz com que a gente fique o tempo inteiro oscilando em emoções de risco. E aí a gente tem um desgaste cognitivo muito além, muito acima do que a gente deveria ter, porque a gente fica processando muita coisa ao mesmo tempo. E a gente não sente, não percebe o outro, né? Então a gente fica aqui, muito conectado para tentar entender como é que você está se sentindo. Então exige também uma atenção maior, né? Então a gente se desgasta. E aí, fechando a história da reunião, eu vejo também assim, quando a gente emenda uma na outra, você leva a energia de uma para outra. Nossa, total. E aí você mistura tudo, então as emoções, as energias, e aí tentar dar que seja 3 minutinhos de pausa, de movimento, até de dar uma reformulada na mesa, porque senão a gente vai... Eu fico pensando assim, pensa a última, quantas energias acumulou desde a primeira, né? Então, quanta coisa que você leva do outro, que também você carrega com você. Então, por isso é tão necessário pausar um pouco, né? Eu acho que esse mundo de um clique também não permite a gente a pausar. Porque assim, a gente para um segundo, a gente já começa a mexer no celular, né? E fora o seguinte, se a gente está num lugar e alguém está falando muito, demorando, você também já está ali mexendo no celular. Então, essa urgência, esse senso de urgência que a gente está vivendo o tempo todo, gera um desgaste enorme, que eu falo que a gente não sabe ainda as consequências que isso vai trazer para a gente, para a nossa saúde mental, emocional, cognitiva, porque é o tempo todo essa hiperconectividade, né? Tem uma das grandes mineradoras que eu trabalho com elas, adotou uma prática que eu achei super legal e simples, que é todas as reuniões, elas começam 5 minutos de intervalo. Então, vamos imaginar que na verdade, elas começam 1:05, e daí por diante. Exatamente para garantir esses 5 minutos em que as pessoas vão respirar, vão pegar uma água, vão ao banheiro. Sabe esse intervalo de 5 minutos? Intervalo, volta. É muito legal, porque é muito simples, né? 5 minutos. As reuniões começam sempre 1:05, 2:05. E aí é esse espacinho. Cara, 5 minutos dá tempo. Dá tempo de respirar. Se você se propuser isso, né? E não colar no celular e já entrar no Instagram e ver todas as coisas do feed e já consumir 200 mil conteúdos. Se você de fato parar
e tomar uma água, levantar, alongar os músculos, né? Isso é bem importante. A gente tem que ficar cada vez mais horas assentados. Se a gente for pensar fisiologicamente, o nosso corpo não foi feito para ficar sentado 8, 10 horas por dia. Não existe isso. Os nossos músculos não foram preparados para isso. A gente acaba tendo uma flacidez muscular da cintura para baixo que não é natural. Não é natural. A gente foi feito para ficar em pé. A gente é bípede. A gente é feito para ficar em pé, coluna ereta. A gente passa a maior parte do tempo assentado com a coluna relaxada, apoiada numa cadeira. Exato. Totalmente disfuncional. E hoje ainda, né, dentro de casa, aí quem tá só no home office, aí você anda menos ainda. A casa geralmente não tem tanto espaço, porque às vezes você tá na empresa, você caminha mais, né? É um pouco mais amplo o espaço. E dentro de casa. Então, realmente essas dores, todo mundo aí reclamando muito, sentindo muito. Mas como é que a gente resgata um pouco, né? Tem uma ação que eu vejo que poucas empresas fazem, mas eu acho muito legal, que são algumas reuniões de time andando, né? Caminhando. Toda Ah, empresa verdade. tem um ambiente que permita isso, é claro, né? Algumas empresas estão dentro de prédios comerciais, não acontece, mas quem tem um Sim. espaço, né? Porque é mais rápido, é mais objetivo e faz a gente refletir, a gente pensa melhor, né? Quando a gente está em movimento, a gente também consegue conectar melhor as nossas emoções. Enfim, o corpo ajuda a gente a sair de um estado mental e partir para outro. A gente não consegue ficar muito chateado caminhando, né? As coisas começam a mudar, a gente consegue olhar as coisas sobre outra perspectiva. É importante jogar energia para o corpo, né? É fundamental. Eu tenho passos de vez em quando. Às vezes eu estou com muita energia mental, eu estou produzindo muito cognitivamente, e é claro, o nosso cérebro satura. E aí é importantíssimo, fisiologicamente falando, jogar a mesma energia para baixo, jogar energia para os músculos. Então, o que eu faço no meu prédio tem elevador e tem escada. Uhum. Eu vou andar de escada. E Olha, meu prédio é super pequenininho, são 3 andares. Mas é o suficiente, eu subo e desço alguns andares de escada, porque aí eu jogo a energia, todo o fluxo sanguíneo, a atenção, o equilíbrio para o corpo. Então, o olha, meu corpo precisa entender equilíbrio para eu não cair na escada, prestar atenção no degrau, velocidade, ritmo, né? Meu corpo reajusta a lógica para focar numa parte que é motora. Isso já me dá um recurso para voltar de uma outra forma para o trabalho. E é coisa rápida, gente. Eu não fico fazendo atividade física na escada. Eu simplesmente me proponho por 5 minutos, 10 no máximo, subo dessa escada, sinto o coração bater, já consegui deixar o fluxo sanguíneo circular, ajudei o meu sistema cognitivo, aí eu posso voltar para olhar para a máquina quadrada piscante com vozes mecânicas. né? Exato. Muito legal. Eu comecei a adotar um pouco isso. Dependendo assim do momento, eu pego, faço. Se eu tenho ligações para fazer sem o vídeo, faz dando uma volta no quarteirão. Assim dá uma, né? Você sai um pouco do ambiente, sai um pouco da tela, porque geralmente quando você atende o telefone e tem um computador na tua frente, você também rouba a sua atenção, né? Então, eu ando fazendo isso. A Gi, que tá aqui, foi a minha primeira cobaia e funcionou. A gente bateu um papo. Depois eu voltei pro trabalho. Foi muito bom. Bom, a gente tá... É muito tema, muita coisa, muito subtema sobre inteligência emocional. É difícil a gente focar aqui. Eu quero trabalhar um pouco de cada, falando bastante de ambiente de trabalho. Mas vamos voltar um pouco para a carreira e para o profissional. Lori, como é que faz, assim, em equipes, né, colegas de trabalho, um líder assim um pouco mais tóxico, enfim, né, quando a relação não é tão positiva, o que cabe à pessoa que está vivendo ali? Porque eu falo assim, nem sempre ou a todo momento você vai poder ficar trocando o chefe, né, ou o líder. Você vai ter que se adaptar um pouco com aquela situação. Então, como é que eu uso os recursos, as ferramentas que você trouxe aí, falou de inteligência emocional, para que eu me proteja, para que eu consiga conviver numa situação melhor? E aí já vou dar uma dica também, eu acho que entra muito uma palavra empatia, porque todo mundo tem luz e sombra, e às vezes a gente só olha para a sombra do outro. Enfim, mas traz aí o seu ponto de vista sobre os relacionamentos nas empresas.
Era exatamente nesse pilar que eu ia pegar, Fê, porque assim, a empatia é um dos pilares da inteligência emocional, é o pilar da competência social, né? Então a gente tem os pilares ali das competências pessoais, que passa por autoconhecimento e autogestão, e os pilares das competências sociais, que passa por empatia e sociabilidade. Empatia é uma ferramenta poderosíssima, que infelizmente caiu assim no popular, o nome é utilizado de forma inapropriada. E desde já eu gostaria de deixar claro que empatia não é se colocar no lugar do outro. Por favor, desconstruam essa máxima. Quem a criou teve uma boa intenção, mas isso não é uma verdade. Tendo em vista que cada um de nós é um ser único, tem a própria história, a própria biologia. É impossível que eu me coloque no lugar do outro, porque o outro é o outro. O que eu posso fazer, que é o espaço de fato da empatia, é o espaço da escuta. E dentro de uma organização, quando a gente pensa em como lidar com os nossos pares, como é possível eu ter uma carreira de sucesso com tantos pares que muitas vezes são extremamente diferentes do que eu sou, mas que a gente congrega de um mesmo lugar, o mesmo ponto de trabalho, a escuta é a sua ferramenta mais preciosa. Mas não é escutar, ah, tá, entendi, sabe? Essa escuta superficial. Quando a gente fala da empatia, a empatia tem um lugar preciosíssimo, que é um lugar de espaço para o outro. Espaço para o outro esvaziar-se. Então, quando eu escolho ser empática com alguém, quando eu escolho, empatia é uma escolha. Você pode ou não ser empático com alguém. Quando você escolhe ser empático com alguém, você precisa abrir um espaço. Esse espaço cabe qualquer coisa que seja relevante para o outro, independente se você concorda ou não. Se você é simpático com o que a pessoa te traz, significa que você se identifica com o que a pessoa trouxe para você. Se você não é simpático, você é antipático àquilo que a pessoa trouxe para você, significa que você não se identifica com aquele relato. Isso não inviabiliza você de ser empático. Porque se você escolhe o espaço da empatia, você abre um campo para que o outro possa te dizer as razões que ele tem para ser como é. Ele tem uma história, ele tem um monte de emoções, de medos, de frustrações, que fazem com que ele use várias âncoras e máscaras e recursos para ser como é diante de você. Se você abre para alguém que trabalha com você esse espaço de dizer a verdade do outro, é possível a gente começar a dialogar e encontrar um ponto de equilíbrio na relação. Então, se eu percebo que o outro é extremamente agressivo comigo, por que não abrir espaço para essa conversa acontecer? Olha, Fernanda, eu percebo que na maioria das vezes você é agressiva comigo. Por que exatamente? O que acontece que eu provoco em você essa manifestação de agressividade? A pessoa vai me dizer várias coisas. Ela pode me dizer, inclusive, Fernanda pode me dizer, porque toda vez que você faz o trabalho dessa forma, você me lembra a minha mãe quando ela me irritava quando eu era adolescente, sabe? Você espezinha igual ela faz, igual ela fazia. O campo de conversa, ele pode abrir inúmeras possibilidades. E aí sim é possível de entrar em negociação. Tá bom, Fernanda, então para eu não provocar em você essa emoção que te faz lembrar a sua mãe, como é que seria o melhor formato de eu fazer esse trabalho? O que é possível, então, da gente negociar? Só é possível negociar com um par dentro de uma organização se eu escuto o espaço de verdade dele. E se ele consegue ouvir o que é que está acontecendo comigo também. Esse espaço de escuta, ele precisa ser construído. Ele precisa ser construído, porque ele é uma escolha. Ele não dá para ser feito de forma imprudente. Boa noite, Arthur. Ele não pode ser feito de forma imprudente. Ele tem que ser feito de forma cuidadosa, porque a gente não sabe exatamente o que o outro vai trazer. E quando eu abro espaço para qualquer coisa surgir.
Isso, e sair da batalha, né? Sair daquela conversa de ficar na batalha, né? Tipo assim, um fala, você vai lá e tenta retrucar, sua mente já está pensando nas respostas. E aí você desconecta de vez da pessoa em vez de trazer a conexão. E vem muito Exato. também, né? A Alana entrou aqui também para falar de mais pessoas que estão entrando aqui na live, mas o que eu vejo assim é como a gente também não consegue olhar o que é, qual é a necessidade da pessoa atrás daquele comportamento. Sempre há uma necessidade, só que a gente está sempre muito focado só na ponta do iceberg, né? Ou seja, naquela primeira emoção. E aí a gente acaba sendo muito raso quando a gente não tenta aprofundar. Então, essa escuta também tentar trazer esse olhar do qual a necessidade que esse comportamento está querendo gritar, né? Não tem uma necessidade, só que a gente não consegue. A Cris, aí, a nossa mentora de comunicação, ela fala muito na comunicação não violenta, nessa coisa da estratégia, talvez não seja melhor, mas a necessidade existe. As emoções existem, mas talvez naquele momento eu não estou utilizando a melhor estratégia para me comunicar e trazer à tona, à luz, essa necessidade. Mas aí isso exige mesmo essa escuta muito ativa e você tem que estar disposto, né? Disposto e preparado para isso. Porque também às vezes a gente está nesse lugar do tá, eu vou fingir que vou ouvir, o outro também vai falar, mas aí eu não estou ali na presença, né? Não estou presente. E aí é perder tempo ali. Eu falo que às vezes vale mais a pena a gente falar, olha, agora eu não consigo, Perfeito. e vamos nos conectar em outro momento onde eu realmente possa ceder esse lugar, né? Porque a gente precisa Perfeito. ceder esse lugar, porque aquilo que também traz do outro mexe com você. Então, Sim. é preciso estar os dois muito dispostos e até essa luz, né? Olhar para isso assim com clareza, para que a gente possa daí entrar no pedido, que é o que você trouxe. Senão, os acordos, porque senão não acontece. Só que a gente tem muito essa questão de julgar e de ficar ruminando e achar que a gente entende tudo. Então, a gente define que o tal julgamento, a tal atitude da pessoa é baseada em tal coisa. Você está olhando pela sua visão de mundo. E às vezes não tem Sim. nada daquilo. Só que a gente não se comunica. E eu falo que a sombra só vai crescendo. Um fantasma que era desse tamanho vira gigante porque você criou uma história na tua cabeça sobre aquela situação que às vezes nem é real, né? Então, abrir mesmo espaço para o diálogo, mas sempre com muita presença. Eu vejo que falta muitas vezes no dia a dia da equipe, do ambiente corporativo, dessa loucura que a gente vive aí de muitas entregas, resultado acima de tudo. Você trouxe umas coisas muito preciosas. Eu acho que a história de quem não se comunica se trumbica, né? Que é velho É. ditado, é bem real, assim. E tem um ponto que a PNL traz, que todo comportamento tem uma intenção positiva. Então, Uhum. quando a gente pensa por essa premissa e a gente entende a necessidade que está por trás do outro, de fato a gente vai entender, uau, a intenção positiva que essa pessoa tinha ao ter esse comportamento tem a ver com essa necessidade, com essa falta do que ela está buscando através de mim. E é muito legal o que você trouxe sobre o espaço e a condição de fato a gente ser empático. Porque Uhum. quando eu abro espaço para o outro, eu tenho que ter recurso suficiente para ancorar esse espaço. E se eu não estou dando conta nem de me ouvir, nem de cuidar de mim, quiçá abrir espaço para o outro. Então, se você fica nesse jogo de tá, fala, e você não está dando conta de se ouvir, não está tendo espaço para si mesmo, não vai dar bom. Vai Sabe? dar ruim. Vai dar ruim, minha gente. Vai dar ruim, porque se você não está dando conta de fazer por você, quiçá fazer pelo outro, né? Sim. Não é possível. Não é possível. É a velha história, muito simples, mas né, primeiro o oxigênio em você, depois no outro, porque senão realmente não tem como ter troca, né? E aí às Não vezes a tem. gente entra nesse desequilíbrio do dar e receber, tá toda hora dando mais do que tem, e isso também não resolve, porque também não fica é, não ajuda o outro, né? Não apoia o outro e também tira o resto da energia que você tem. Então tem que tomar muito cuidado. E Fica é muito tão essa maravilhoso. consciência.
É tão maravilhoso você poder dizer para o outro assim, fulano, me desculpa, eu não dou conta de te ouvir. Eu não tenho condição de te apoiar nesse momento. Que é aquele lugar da vulnerabilidade que a gente estava falando lá atrás. Sim, É maravilhoso você dizer desculpa, eu não consigo atender a sua expectativa. Porque eu não consigo. Porque eu estou sobrecarregada hoje, porque eu estou exausta hoje. Será que a gente pode combinar amanhã, que eu vou estar numa outra condição e eu me preparo para você? Esse acordo, ele precisa acontecer a partir do reconhecimento de como eu estou, do meu limite ou da minha potência frente à demanda do outro. E normalmente nas organizações, nós saímos dizendo sim, quando na verdade a gente deveria estar dizendo não, pera, calma, vamos se organizar. Porque aí eu também atribuo para o outro a responsabilidade de se ouvir. Ao invés do outro me procurar só para descarregar em mim tudo aquilo que ele precisa, eu atribuo às pessoas a responsabilidade de se ouvir. Então, se escuta, se organiza, e amanhã a gente conversa, e eu também te escuto, eu também te escuto. Mas tem que ser um trabalho de todas as partes. Isso é exato. educação emocional. Se eu fico no lugar em que o tempo inteiro as pessoas podem me procurar e vomitar em mim tudo aquilo que elas estão pensando, sentindo, cara, tá errado. Uhum. Tá errado. Eu estou sendo deseducada e deseducando os outros que estão trabalhando comigo. E normalmente o RH está nesse lugar, né? Em que todo mundo Sempre. procura o RH, só com o RH de pepino, tipo, é o lugar das desgraças, assim. Nossa, o RH só recebe bomba. Só. Mas é o que você falou, é muito rico isso. A gente acostuma o outro com isso, né? Então, a gente entra nesse lugar, né? O RH também investe um pouco isso de, não, eu preciso acolher, eu preciso estar ali, mas é separar, é devolver o que é do outro, né? Então, trazer, falar, olha, vai se acalmar, a gente conversa depois. Eu brinco assim, que eu falo que é uma estratégia, às vezes que eu dou 5 minutos para as pessoas. Falo, olha, em 5 minutos eu consigo me conectar aqui e conversar com você. Muita coisa acaba sendo resolvida. Por quê? Porque aquele ímpeto, né, de chegar e vomitar tudo já passou. Então, também como é que a gente faz isso? Porque senão também meus colegas de trabalho, minha equipe, eu vejo que a gente fica aí os RHs completamente sobrecarregados e sem Sim. energia. E aí eu falo assim, cuida de todo mundo, mas precisa também de gente para cuidar deles, mas a gente pode cuidar, né? Agora falando aqui no nome dos RHs, a gente pode colocar esses limites e devolver, mas nesse papel de educador, né? Porque a inteligência emocional, cuidar da gestão das nossas emoções, não foi em faculdade nenhuma que a gente aprendeu, não é mesmo, Olha? Não, não mesmo. Não mesmo. E eu falo que ninguém está pronto, sabe? Essa história de que você faz um curso e que você sai inteligente emocionalmente, não é verdade. Não é verdade, porque inteligência emocional é uma habilidade. E como toda e qualquer habilidade, ela precisa ser desenvolvida, aprimorada. Você pode ser exímio em tocar um instrumento musical, mas você vai estar sempre desenvolvendo a habilidade de tocar aquele instrumento musical. É a mesma coisa com a inteligência emocional. Quanto mais você desenvolve a habilidade, mais recursos você tem, mais ferramentas você tem internamente para lidar com as demandas externas. É Uhum. isso, é a nossa capacidade, a nossa competência interna de gerenciar as coisas. Eu posso ter um monte de ferramentas ou posso ter nada. Uhum. Depende. Eu posso ficar reagindo ao meio de forma extremamente primitiva, ou eu posso reagir de forma inteligente. Quando a gente fala de inteligente, porque para quem não conhece da lógica do cérebro, aqui é o nosso neocórtex, que é um novo cérebro. Isso faz da gente humanos. Os Uhum. animais, os répteis, têm esse cérebro daqui de baixo, que é o cérebro reptiliano. Então, nós humanos, que temos o neocórtex, o novo cérebro, façam que nós sejamos humanos inteligentes. Por isso é que a gente precisa tirar o campo de reação daqui e trazer para cá. Porque se eu fico reagindo de forma basal, de forma animalesca, fico o Uhum. tempo inteiro nos meus instintos, que são os nossos instintos básicos e primitivos. Quando a gente cria essa habilidade de jogar a inteligência para trabalhar a nosso favor, ufa, aí a gente consegue reagir de uma outra forma no meio.
Para isso a gente precisa de tempo, para isso a gente precisa respirar, que é básico para jogar os neurotransmissores para esse campo de cá. Né? A gente precisa de recursos, precisa de espaço, que aí o nosso cérebro tem condição de fazer aquilo que ele deve fazer enquanto humano, de forma inteligente. É isso aí. Por isso que o prestativo, que também pode virar um sabotador, tem que dar o tempo do outro. Porque senão a gente começa a prestar tudo e aí não dá tempo desse movimento todo acontecer, que é físico mesmo, é biológico. Gente, não vai dar mais. Eu tenho um monte de perguntas, mas eu tô com medo que daqui a pouco esse negócio caia aqui. Então eu queria sair direitinho. Eu queria muito agradecer, Laura. Você acha que foi incrível. A gente já pode combinar outra, porque tem mais coisas para a gente falar. Acho que muita gente aqui quer aprender. Mas assim, eu queria que você falasse muito brevemente assim, uma dica assim, para quem quer começar a ter a caixinha de ferramentas. Vamos deixar, porque eu falo assim, que tudo na vida a gente tem que pôr já uma ação. Então, qual que é uma dica de que as pessoas possam começar a praticar a partir de agora? Eu sei que a gente foi e voltou em diversos temas, mas uma dica para desenvolver essa habilidade. Eu diria que a gente pode começar do básico, do básico do básico. Todos os dias, quando vocês se levantarem, vocês vão anotar a emoção que está presente em vocês. Vai dar nome para a emoção. O que eu estou sentindo agora? Essa emoção ela vai começar a te nortear, vai ser o seu primeiro termômetro do dia. Ao longo do dia, você precisa mapear as suas emoções. E quando você começar a mapear as suas emoções, você vai responder o que é que trouxe, qual foi a situação, qual foi o contexto, qual foi o gatilho que gerou aquela emoção presente naquele momento. Então vamos imaginar que eu levante e eu me sinta muito feliz de manhã. Amanhã é meu aniversário, eu vou amanhecer muito feliz. Eu, com certeza, eu acordo feliz quase todos os dias. Então, se amanheceu, anota lá a sua sensação, como é que você está se sentindo. E o que está ancorado nisso? Eu tive uma ótima noite de sono, dormi super bem. Daí, quando você começar a trabalhar, que eu não sei que horário que é, você anota de novo a emoção que está presente. Mapeou pela segunda vez, e o que está ancorando a sua emoção naquele momento. Daí você saiu daquele volume de reuniões e vai almoçar. Checa como é que você está se sentindo. E percebe quais foram as situações que foram gatilhos para que você se sentisse como você está. Essa simplíssima atividade de mapeamento vai te dar um monte de sinais de várias coisas que estão acontecendo que são disfuncionais ou funcionais para a sua vida. Muito bom, muito bom. Perfeita, já saí com grandes dicas aqui. Eu vou colocar o da música e essa aqui, ó, todo mundo praticando, gente. Depois a gente volta numa próxima live e vocês contam pra gente como é que foi. Então, eu queria agradecer demais pelo papo, foi muito incrível. Nem tenho o que te falar, vamos voltar, só isso que eu digo. E aí, falar para o pessoal aqui que a gente está aí na semana de lives das habilidades. Então, hoje, inteligência emocional. Amanhã, a nossa Gi, que está aqui comigo, vai entrar para falar de tomada de decisão. Quando ela apareceu na mentoria, causou um fuá na cabeça dos mentorados. Então, amanhã, tomada de decisão. E depois a gente termina a semana com furacão, que a Alana, vamos falar de adaptabilidade, outra soft skills incrível que a gente precisa desenvolver muito, e nada melhor que uma pessoa que muda a cada segundo, aí é uma mutante de tanta coisa legal que ela faz na carreira, trazer aqui pra gente algumas dicas. Muito obrigada, Lori, agradeço demais. Nos falamos e fiquem conectados que a gente vai trazer mais informações para a mentoria protagonista da carreira. Obrigada, Mari, obrigada, Gil, Li, enfim, todos vocês que estão aqui, Gil, fiquem com a gente, amanhã a gente está de volta. Agora as duas próximas lives serão um pouquinho mais cedo, então às 8 horas, para a gente se encontrar aqui. Um beijo grande, Lori, obrigada mais uma vez. Obrigada, valeu, Fê, tchau, gente, valeu demais, super obrigada, até breve.